Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, o tema do sermão de hoje é Emanuel, a promessa cumprida. Emanuel, a promessa cumprida. Mais uma vez, pela graça do nosso Deus, estamos no último mês deste ano, dezembro, período no qual nós celebramos o Natal, festas e celebrações, não somente por nós, mas também pela sociedade. Sociedade hoje que debate muito essa comemoração, essa festa. Afinal de contas, é um período no qual muitas pessoas se encontram sós, a sós, enfrentam uma solidão brutal, por diversas razões, estarem longe dos familiares, longe dos seus amigos, saudade de entes que já se foram. Há um debate a respeito disso. De qualquer maneira, essa festa ela é esperada. Apesar do seu sentido distorcido do Natal, que agora não é mais o sentido bíblico, mas sim é festa, troca de presentes, bebidas, comidas, festas, viagens, tudo isso é muito bom, mas não é o sentido do Natal. As crianças, por exemplo, esperam com muita expectativa esse período. Afinal de contas, se você, pai, se você, mãe, prometeu algo para eles, nessa época, eles vão cobrar. Eles estão esperando sim. Se existe uma promessa que envolve presente, as crianças estão esperando. E não adianta você esquecer, porque elas vão cobrar vocês, pais. Com toda a expectativa. Meus irmãos, o povo de Deus esperou por muito tempo o primeiro Natal. Foi esperado com grandes expectativas pelo povo de Deus. Mas sabe por quê? Porque dentro dessa espera havia uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O contexto aqui de Gênesis, quando Deus profere essa maldição, é que ele, após Adão pecar contra o Senhor, Deus vai até Adão, o confronta. E depois, na sequência, confronta Satanás. E nesse exato momento, Deus profere uma maldição. Contudo, dentro dessa maldição, há incontida uma certa promessa, chamada de proto-evangelho. Não tem detalhes, não tem muita clareza, apenas uma informação que é: virá o descendente de mulher que esmagará a cabeça da serpente. Desde então, o primeiro casal, Adão e Eva, desde então a linhagem do povo de Deus estão com expectativa, esperando isso acontecer. Mas sabe por que eles estão esperando? Porque desde o primeiro casal, Adão e Eva, toda a humanidade está afetada, manchada, contaminada pelo pecado. O pecado entrou através do primeiro casal.
Muitas coisas ruins aconteceram. Estão afastados da comunhão, da presença do Santo, Santo Deus. E isso é desesperador. Mas Deus está providenciando o plano da salvação, restauração sobre o homem, que viria do descendente da mulher, o grande libertador, o Messias, o prometido. Mas passa-se o tempo, chegamos então em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e o prometido não vem. Depois de Malaquias, há o período chamado interbíblico, que é o período entre Malaquias e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E nesse período há 400 anos. 400 anos de certo silêncio. Deus não se manifesta como sempre se manifestou no Antigo Testamento. Silêncio. O Messias não chegou, o prometido, o descendente da mulher não chegou. Até parece que não vai acontecer, mas só parece. Porque nesse exato momento que nós lemos então esse trecho de Mateus, está expressado aqui que o descendente da mulher viria, estava por vir. E esse é o nosso primeiro ensino do sermão de hoje. O plano de Deus é infalível. Meus irmãos, no texto aqui de Mateus, a partir do verso 18, o texto mostra então que o nascimento e a gestação de Jesus Cristo. Há semelhança sobre o nosso nascimento, mas não é totalmente igual. É semelhante, mas não igual. Jesus foi gerado de maneira exclusiva, de obra exclusiva do Espírito Santo, de maneira milagrosa. Teve que acontecer isso. Não foi fruto de uma procriação natural entre o homem e a mulher, dentro de um casamento, assim como é feito no nosso processo de nascimento, mas uma obra milagrosa do Espírito Santo. Jesus não teve contato com corrupção humana alguma em nenhum momento. Deus escolheu dessa maneira. Descendente de mulher, homem, sim, mas sem contaminação com a corrupção humana, em nenhum momento. E precisava ser dessa maneira mesmo, conforme Gênesis 3,15, conforme lemos. Mas, entenda, o Filho de Deus estava para vir. Se você crê, você tem fé em Deus, sabe que essas coisas acontecem. Sabe que Deus opera com poder sobrenatural. Ele opera milagres. Ele faz isso em todo o tempo. No Antigo Testamento está acontecendo isso, porque Ele é Deus todo-poderoso. Mas de repente, porventura, existe alguém aqui que não crê em milagres, que pode não crer nessa operação milagrosa do próprio Deus. Que seja hoje, no dia de hoje, pela graça de Deus, que o seu coração se converta e creia tão somente que Deus opera milagres. E esse é um ponto essencial da fé cristã. Jesus Cristo, obra exclusiva do Espírito Santo, de milagre, na mesma essência de Deus, puro milagre, obra de Deus. Creia tão somente nisso, meu irmão. Para nós, meus irmãos, é muito simples lermos esse texto e entendermos, aqueles que creem tão somente no poder de Deus, que Deus criou através do seu poder, milagre, gerando Jesus Cristo. Mas para José, não. José está vivenciando a história nesse exato momento. Ele está, então, recebe uma notícia inusitada para ele. Afinal de contas, que história é essa? A minha futura esposa está grávida, sendo ela virgem? É estranho para José. E seria para mim e você, homem, no lugar de José também. Seja honesto. É diferente. Nunca aconteceu isso na história de Israel. Nunca aconteceu isso na história do povo de Israel. Mas, nesse exato momento, justamente acontece com José. José se encontra perturbado. José se encontra confuso. Essa situação não é comum. E assim se encontra José. Mateus, então, registra que a palavra expressa aqui, Maria havia sido desposada. O que significa isso? O termo equivale ao nosso noivado na nossa época. Contudo, com compromissos e efeito de fidelidade igual ao casamento. O contexto é que o casamento não havia sido consumado ainda. Não havia ainda consumado as festas de núpcias. E era uma questão de tempo.
Contudo, os noivos já haviam sido feito juramento de fidelidade mútua na presença de testemunhas. José é chamado de esposo, Maria é chamada de esposa, e ainda existe o contexto que prevalece nesse momento do Antigo Testamento, que se a infidelidade de uma mulher desposada era castigada com a morte. Esse é o contexto no qual José está vivenciando. Este é o contexto que ele recebe a notícia que a sua noiva está grávida, sendo ela virgem. E qual foi a reação de José? O que acontece então? José amava Maria, mas mediante essa situação nova, diferente, inusitada, ele está confuso. Mas ele resolve assumir uma má fama sobre si mesmo. Ele resolve, diante dessa situação estranha para ele, assumir uma penalidade sobre si. Ele resolve abandonar Maria secretamente. Sofrer, então, ele prefere... Não compreendo essa situação, é estranha, mas é preferível deixar Maria sozinha, e todos da sociedade vão dizer, eu fui mal, eu fui um cara ruim, então não tive compromisso, vai cair sobre mim a penalidade, terei má fama. E não é que José é covarde, ele está protegendo. José é um homem de bom coração, justo, piedoso. Ele está pensando dentro do contexto da sociedade da sua época, como proteger Maria. Todo homem, meus irmãos, diante das situações difíceis da vida, deve parar e ponderar e investir tempo de reflexão para não agir de maneira precipitada. Na sua luta de compreender o que estava acontecendo, José para e pondera. Ele para e começa a refletir o que está acontecendo, o que ele deve fazer. No seu momento de reflexão, meus irmãos, a respeito da sua situação difícil, Deus vai ao encontro de José. Deus, então, providencia a resposta ao seu coração confuso e conturbado, no momento que ele está ponderando. Veja o verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe o que Deus está fazendo, meu irmão? Deus está cuidando. É isso que Deus está fazendo. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida de você, como sempre fez na história. Deus está cuidando de José. Deus está providenciando uma resposta a um coração conturbado e confuso, diante de uma situação que ele não consegue compreender, diante de uma situação que não é fácil para José. Ele não consegue fechar a equação com clareza. Situações difíceis nos dão medo, e Deus opera com providência, dando uma resposta a gerar paz no coração de José. Deus está cuidando de corações piedosos. É isso que Deus faz em toda a história do seu povo. Deus utiliza uma palavra que me chama muita atenção, e eu sempre prestei atenção nessa palavra. Não temas. Deus então providencia um sonho, um anjo para falar a José, e a palavra é não temas, não tenha medo, não se atemorize. Mesma palavra que ele usa para Moisés, mesma palavra que ele usa para Josué, substituto de Moisés, não temas. Mesma palavra que ele usa para José do Egito, profeta Daniel, para Maria através do anjo Gabriel, e agora para José. José, não tenha medo. José, não fique preocupado, não atemorize o seu coração. Não temas, e dá plena instrução ao coração de José para ter paz, para ter calma. Deus está cuidando do coração de José. Meus irmãos, diante de situações difíceis que angustiam o seu coração, situações difíceis dentro de casa, em relacionamentos, situações difíceis fora de casa, em relacionamentos, situações difíceis no trabalho e fora do trabalho, busque a Deus, pondere, reflexione diante de Deus, em reflexão, busque a Deus. Tão somente apresente o seu coração atribulado, confuso, diante de Deus. Deus vai ao encontro dos seus.
Deus sabe tratar o coração confuso que nós temos. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E tem toda a capacidade de direcionar, de providenciar respostas. Porque para a parte de Deus, ao seu povo, Ele sempre tem respostas. Ele é o Deus que cuida. Situações difíceis nos dão medo, meus irmãos. Se você for sincero, você saberá que diante de situações complicadas e difíceis da vida, nós não temos sabedoria como agir. Tiago capítulo 1 vai falar isso. Precisamos de sabedoria para saber agir conforme a vontade de Deus. E precisamos buscar a Deus a respeito disso. Situações difíceis nos deixam o nosso coração atribulado, mas precisamos buscar a Deus. Sabe o que Deus está fazendo ao mesmo tempo? Quando Ele está cuidando e tratando de José, Ele está mantendo o seu plano infalível da salvação. É isso que Deus está fazendo. Ele está mantendo José dentro da estrutura familiar que Jesus haveria de vir. Está mantendo a presença do pai, da mãe. José precisava ter essa estrutura familiar. Ele precisava dar apoio para Maria, a quem estava para receber o bebê. José precisava estar dando todo o suporte para Maria, nesse momento tão frágil, tão delicado e tão difícil que é a gestação de Maria. José é o responsável em providenciar o local onde Maria ganharia o bebê, o que comer, o que beber, o que vestir, a presença do Pai, o sacerdote do lar, assim como você, Pai, é o sacerdote da sua família. Deus está mantendo o plano da salvação, essa boa estrutura. Maria não ficaria abandonada em nenhum momento. Maria não seria exposta a situações de possíveis apedrejamento. Deus está mantendo, Deus não permitiria que isso acontecesse. Apesar de uma primeira leitura, os nossos olhos pudessem interpretar isso, mas Deus está intervindo, agindo com providência em todo momento. Deus trata de maneira absoluta de todos os detalhes do seu plano, mantendo e sustendo em todo momento a segurança de todos os detalhes. O seu plano perfeito, a vinda de Jesus, não falharia, não falharia. O Messias prometido viria dentro de uma estrutura perfeita e consolidada da família. Deus está mantendo isso. O plano de Deus jamais falharia, meus irmãos. Impossível qualquer possibilidade de Maria sofrer algum tipo de penalidade e Jesus ser afetado por isso. Deus então providencia todas as coisas e Deus está providenciando paz, resposta ao coração de José e dando a ele a estrutura familiar necessária para que Jesus viesse. Meus irmãos, a linhagem do Messias sempre foi perseguida, não apenas nesse momento, mas numa leitura com mais atenção desde Gênesis, no Antigo Testamento, há de se perceber que o povo de Deus sempre foi atacado, de maneira especial a linhagem do Messias até chegar a José. O povo, por vezes, se aprofundou em pecado, na qual lastrou todo o povo de Israel e Judá. Inimigos regionais daquela época, tentando destruir por completo Israel. O povo foi levado por cativeiro na Babilônia, e quase que ele se mistura totalmente, perdendo assim a linhagem do Messias. Contudo, a linhagem de Jesus precisava ser mantida, para que ele viesse um dia, como registrado aqui em Mateus. E por que a linhagem de Messias não foi perdida totalmente? Por que não foi perdida? Porque em todo tempo Deus está preservando, cuidando pelo seu poder, o perfeito plano da salvação, a vinda do Messias. Deus está cuidando em todo tempo, desde Gênesis, aliás, antes mesmo da fundação do mundo. Messias vai trazer resposta ao coração desesperado para a salvação. O plano de salvação de Deus jamais falharia. Jamais. O nosso Deus tem cuidado de todo o tempo, de maneira perfeita, de todos os detalhes, em todo o tempo, de maneira poderosa, soberana, no desenrolar da história do seu nome. Mediante os ataques do inimigo, Deus jamais abandonaria o seu povo, e nunca abandonou o seu povo, nunca abandonou a sua igreja, nem você e a sua família.
e não vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é conosco. E esse é o segundo ponto do sermão de hoje, meus irmãos. Deus é conosco. Verso 22 diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, o Deus conosco. Meus irmãos, na mensagem do anjo, em comunicado a José, há aqui a revelação sobre a profecia de Isaías. E a mensagem principal, além de trazer alento ao coração de José, é que finalmente a grande promessa, o grande redentor chegou, a espera acabou, o grande dia chegou. O que muitos esperavam, mas não viram. O que muitos queriam contemplar, mas não puderam. O anseio de muitas mulheres, desde Gênesis, na linha do povo de Deus, muitas mulheres estão esperando isso acontecer. E queriam poder ter recebido essa graça de ser mãe e gerando assim Jesus Cristo. Mas Deus deu graça a Maria. Maria é cheia de graça, porque Deus a escolheu sim. Contudo, agora então a promessa está para acontecer, está manifestado. Enfim, acabou a espera. O Salvador viria de chegar. Era breve, iminente a sua vinda. A espera acabou. Eu me lembro muito bem quando assisti o primeiro filme das Crônicas de Nárnia. Para quem não conhece, o contexto é que C.S. Lewis escreve na sua obra uma fantasia, onde há animais falam, onde há pessoas, e no qual há a representação da vinda de Cristo. Há uma feiticeira. A feiticeira é a representação de Satanás. E a Aslan, o leão, literalmente um leão, que representa Jesus Cristo. E nesse momento existem crianças fugindo da presença da feiticeira, junto com um casal de castor. E em Nárnia, que é a terra, ela sempre foi gelada. Sempre muita neve, sempre escuro, não tem sol. É um ambiente ruim, hostil, frio, inóspito. Mas em determinado momento que as crianças, junto com o casal de castores, estão fugindo da presença da feiticeira, em um determinado momento percebe-se que a geleira está derretendo. E o casal de castor olha com toda a emoção, está derretendo. E as crianças não compreendem. E perguntam, qual o problema? O que está acontecendo? Aí o castor olha para as crianças e diz, está chegando o tempo. Aslan está vindo, os dias de Aslan está breve, e a razão de Aslan chegar é que ele vai trazer um sol, o sol da justiça. O poder do leão de Aslan está desfazendo toda a geleira, todo o período, todo o poder treviano está acabando, simplesmente pela presença de Cristo. Diante do poder de Cristo, todo o poder do mal é desfeito. E esse momento chegou. A grande espera chegou. Mas o que significa isso? Ser salvo do quê? Toda a humanidade está condenada. Gênesis capítulo 2, verso 17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Este é o pacto de obras que Deus estabelece com o primeiro homem, o representante de toda a humanidade. Não comas e não morrerás. É isso que deveria acontecer, mas não obedece. Gênesis 3, capítulo 6, Gênesis 3, versos 6 a 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A tragédia está estabelecida. O pecado entra na criação. O pecado afeta toda a humanidade.
Tudo que existe de desgraça que você possa imaginar aconteceu nesse exato momento. Doenças, inveja, ciúmes, assassinatos, depressão, angústias, fomes, guerras, e a pior desgraça é a separação do homem de Deus. A morte entrou, mais do que a morte física, mas a morte espiritual. Não há mais comunhão. Há um desespero no coração do homem. E a partir de Adão, toda a humanidade que existiu, que existe e ainda existirá, foge de Deus porque tem medo. Sabe por que tem medo? Porque Deus é santo, santo e santo. E a partir disso, toda a humanidade foge da presença de Deus. Separação eterna de Deus, todos condenados a enfrentar a ira de Deus, do Deus Santo. Mas Deus não planejou a destruição da humanidade, mas sim a sua restauração. Deus quer salvar o homem perdido. O plano infalível da salvação nunca foi a destruição, mas sim a salvação do homem. Deus quer viver novamente em comunhão com o seu povo, com a sua igreja. Da mesma maneira que vivia em comunhão antes do pecado, ali com Adão e Eva no jardim. E para isso, Ele está providenciando o Messias, o seu Filho, o grande Redentor, o Salvador, o Deus conosco. A profecia de Isaías diz, conforme Mateus verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O profeta Isaías, sim, tem uma profecia com mais detalhes, com mais riqueza, trazendo luz a essa informação que não tinha lá em Gênesis, mas agora sim em Isaías temos. Então assim o Emanuel foi enviado para nos livrar da nossa condenação eterna e tratar o nosso coração separado da presença de Deus, para que possamos novamente, em união, em harmonia perfeita, estar na presença do Santo, Santo Deus. Somente através do Emanuel, meu irmão. Somente através dele, que em todo tempo nos concede paz com Deus. Antes separados em guerra, agora paz com Deus. Verdadeira felicidade. Através de Cristo, nós temos liberdade, alegria e cheia de glória, orações respondidas diante do Pai. Testemunho eficaz é a segurança da salvação. O mal foi revertido. Em Cristo, Deus, o próprio Deus, veio habitar no seu povo, em nós. João capítulo 1, verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai, não mais separados, não mais com medo, não mais aterrorizados, mas em comunhão plena com o Pai. Sabe o que isso significa? Que Cristo, Deus veio habitar com os doentes para curá-los, em Cristo, com os endemoniados para libertá-los, com os pobres em espírito para abençoá-los, com os preocupados para livrá-los das preocupações. Não andeis ansiosos, confiem no Pai, com os leprosos para purificá-los. Nenhum leproso podia contaminar Jesus Cristo, dele emana poder e purificação. Com os famintos para alimentá-los, com os inválidos para restaurá-los, com os perdidos para buscá-los e para salvá-los. Isso é o Natal em Cristo. Mais do que comida, mais do que bebida, mais do que festas e viagens. Isso é muito bom, mas não é Natal. Natal é o Emanuel, o Deus conosco. Ao final, nos versos 24 e 25, diz que, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. O desfecho da história é que agora José está em paz. Ele retoma com Maria e segue simplesmente dentro da sua família. Está em paz.
Os estudiosos não explicam porque ele não, no período de casamento, já contraído o matrimônio, não a conhece, mas simplesmente o ponto principal aqui é a história do plano da redenção, a salvação, foi mantida. Deus está sob o controle de todas as coisas. O seu plano infalível não tinha possibilidade de falhar. Ele está mantendo tudo sob o seu controle, porque o Emanuel haveria de vir e veio. O seu plano jamais falharia. Meus irmãos, esse é o Natal, é a promessa de Deus realizada. Deus cumpre todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Em todo tempo, Ele é o Deus restaurador. Meus irmãos, se há alguém aqui nesse meio que não crê em Cristo, que não conhece milagres, que hoje, nessa manhã, seja o tempo oportuno para o seu coração entrar em reconciliação com Deus, o Emanuel, que não é o Deus distante, mas é o Deus perto, é o Deus conosco, o Deus da nossa salvação, o nosso Senhor. E que assim, Deus te abençoe.